Olá, meu nome é Mara Diotto e esse é o programa Carreiras e Negócios da TV Relacionamento. Você já ouviu falar sobre profissões verdes que tratam de inovação, sustentabilidade? Este é o nosso tema de hoje. Olá, Luiz. Hoje nós temos o Luiz Fernando Guggenberger, que é o gerente de sustentabilidade da Vedacity, e ele vem nos contar um pouco dessa carreira voltada para a sustentabilidade. Obrigada pela sua presença e eu quero que você se apresente, coloque primeiro a sua formação principal, né? A formação básica. Eu queria que você se apresentasse. Obrigado, Mara, pelo convite. Eu tenho 39 anos, sou formado na graduação em Publicidade e Propaganda, e, posteriormente, fiz uma pós-graduação em Comunicação Organizacional e Relações Públicas. E como é que você migrou das relações públicas para a área de sustentabilidade? Deve ter um caminho aí. Eu sei que você teve um caminho grande. O Luiz é meu ex-aluno na área de comunicação social e hoje está um profissional bem solidificado aí na área de sustentabilidade, que é um orgulho para mim também. Então, conta um pouquinho como é que você migrou para essa área. Bom, eu sempre trabalhei, de alguma maneira, com projetos sociais desde os meus 14 anos, voluntariamente. Mas, profissionalmente, acabei migrando para o terceiro setor em meados do ano 2001. Fui trabalhar numa grande fundação aqui em São Paulo. E aí me apaixonei por trabalhar com esta área social. Aliado também com a minha formação em publicidade e propaganda naquela época, em relacionamento comunitário e etc. E vi que dava para unir tanto a publicidade com o chamado terceiro setor, que estava emergindo ainda no Brasil naquele... E a história te ajudou também, porque de lá para cá também foi se dando importância para essa área, né? O ambiente externo foi dando importância para essa área e casou direitinho aí com seus objetivos. Sem dúvida alguma, porque tanto o terceiro setor se profissionalizou muito naquele período, quanto também as empresas foram tomando cada vez maior uma consciência sobre a importância de um investimento no impacto socioambiental. Mas até chegar numa empresa de mercado, mercadológica mesmo, de produto de consumo, você deu aí alguns degraus, né? Galgou alguns degraus, e até mesmo antes da Vedacity, você chegou a fazer um projeto grande, né? Para Vivo, para Telefônica. Conta um pouquinho desse projeto. Exato. Eu passei por mais 2 organizações sociais, além do Projeto Casulo, até o momento que eu... me cansei um pouco de estar de um lado do balcão captando recursos ou falando de comunicação para o investidor. É bem difícil, né? Porque é árduo, é uma luta árdua mesmo. E fiz uma transição de carreira num momento que foi decisivo para o próprio terceiro setor, meados de 2008, quando começou a grande crise econômica. Sim, e captar recursos já é difícil no momento tranquilo, né? Que até 2007, 2008 a gente estava meio que num mar meio azul. Exato, né? exato. E aí depois para captar recursos ficou bem difícil e você tinha essa possibilidade de transitar, né? Exato. E quis olhar um pouco o outro lado do balcão. Como é que o investidor social via o comportamento das organizações sociais e, é claro, trazer um pouco da experiência que eu vinha acumulando nessas organizações todas para ajudar uma tomada de decisão mais consciente dentro de uma companhia. Eu costumo brincar que eu estive no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Mas isso não é só sorte, né? Isso é competência, tem toda uma história de trabalho atrás. Tem. Acho que também tem um pouco disso. Cheguei na Vivo em 2008, num processo muito intenso de mudança que a companhia estava passando, de reconstrução de uma nova visão e missão. Que missão, hein? Porque foi um momento bem difícil da empresa. Exato. E até então o Instituto Vivo, naquela época, ele era uma ação lateral ao negócio, o que acontece muito também em fundações e institutos empresariais, quando escolhem causas sociais para abraçar, que não tem a ver com o core business. Sim. Então, também naquela época, existia um movimento muito mais intenso do que existe hoje, das fundações e dos institutos fazerem ações sociais ou até mesmo ambientais que não dialogavam nada com o próprio core do negócio. E aconteceu isso. O Instituto Empresarial da companhia atuava com deficiência visual, que não tem demérito nenhum à causa, mas ela não estava tão ligada ao core do negócio.
Quando naquele momento a gente estabeleceu como visão da companhia a crença em sociedade em rede. Então você imagina, 2008, sociedade em rede para um cara da área comercial é um conceito muito etéreo. Sim. E aí veio o convite para que eu ajudasse nesta mudança do Instituto Vivo na época, para que ele conseguisse entregar este conceito dessa visão para toda a companhia e para a sociedade. Humanística, né? Tratar de um conceito de uma forma humanística bela missão. Exato. Então, ali eu tive muito contato também com uma parte que é de estudar muito tendências, que hoje é fundamental para você tomar decisão nos negócios. Não pode ser só pautado no resultado econômico ou em imagem e reputação. Você tem que olhar o que tem de tendências aí para os próximos anos. Até para ter vertentes possíveis, né, estrategicamente possíveis. E aí esse projeto que você me perguntou foi um projeto que a gente implementou na Amazônia, numa cidadezinha chamada Belterra, que fica no oeste do Pará, onde nós levamos uma antena de conexão 3G, e eu estou falando disso em 2009, então você começa a imaginar como era a vida conectada numa cidade como São Paulo versus o oeste do Pará. A gente, então, conseguiu... São mundos de conectividade completamente diferentes. Completamente. Eu fiquei 4 dias imerso, por exemplo, lá dormindo em barco, conhecendo as comunidades antes de implementar o projeto. Zero conectividade. E você via... E tem que tomar muito cuidado com o impacto social mesmo, né? O impacto social, o impacto cultural. Que você tem que... esse estudo é muito importante para que você impacte o menos possível naquela comunidade negativamente. O impacto tem que ser sempre positivo. E a tecnologia tem que ser meio. Então, lá a gente percebia, por exemplo, que o parceiro nosso, que era uma ONG local, eles tinham um barco-hospital, que atendia as comunidades ribeirinhas. E esse barco-hospital, hoje, o Ministério da Saúde usou essa experiência... Porque é a forma de mobilidade mais inteligente, mais possível mesmo. Até porque, às vezes, você leva 15 dias para chegar de barco numa comunidade. Então, a nossa ideia lá era como é que a gente conecta o barco-hospital para que ele, então, consiga atender mais rapidamente a comunidade. Como é que a gente pode fazer telemedicina com a comunidade? Conectando um médico aqui do Albert Einstein, por exemplo, com o médico da unidade básica de saúde desse hospital, desse barco. Instalado a antena, a gente percebeu e conseguiu registrar o que a gente tinha de indicadores econômicos. Então, a gente previa que em 3 anos se pagasse esse investimento da instalação dessa torre. Em 6 meses se pagou, porque havia demanda reprimida. A gente começou a perceber uma série de pequenos negócios sendo incrementados em Belterra, ou até mesmo novos negócios. O primeiro negócio naquela época foi uma lan house, após o advento da... Então, você tem uma represa ali de coisas para você soltar, né? E a gente via loja de carros e motos que levava 2 dias para aprovar o crédito de um morador, começando a aprovar em horas o crédito. O desenvolvimento chegando é muito importante. E aí a gente começou a sistematizar todos os indicadores, tanto do ponto de vista de economia para a empresa, de retorno financeiro para a companhia, como também os indicadores socioambientais da região. A gente percebeu melhoria na qualidade da saúde, melhoria na educação, os alunos percebendo os professores mais atualizados, segurança pública, os dados ambientais. Naquela região, por exemplo, tem Alter do Chão, que é uma das 10 mais belas praias do planeta, segundo o The Guardian. Começando a ter um fluxo melhor de turismo graças o desenvolvimento chegando, né? É isso. E a partir dessa experiência, a empresa tomou uma decisão de negócio, de expansão da torre, do investimento em telefonia 3G no Brasil para mais de 2.300 municípios. Você vê, começa num projeto social... que traz desenvolvimento de negócio. Que traz desenvolvimento para o negócio. Perfeito. Então, do ponto de vista de instituto, a gente estava resguardando todo o relacionamento com a comunidade, a capacitação da comunidade, e no paralelo, o negócio enxergando isso aqui como uma grande potência para expandir para o restante do Brasil, num período, inclusive, que o governo federal discutia Plano Nacional de Banda Larga. Sim, é verdade, é verdade. Bem, e são momentos de decisão que você precisa ter empresas ousadas, também arrojadas, que consigam ter essa visão. Luiz, eu acho que a empresa não consegue ter desenvolvimento social e ambiental se ela não estiver economicamente desenvolvida e estabilizada. Então, e aí indo por esse caminho, como é que você foi para a Vedacity também? Porque também Vedacity é uma empresa voltada para o mercado, é um bem de consumo voltado para o consumo, e aí você está num instituto, né?
gerente de sustentabilidade, que você me contou agora há pouco, que você daqui a pouquinho vai ser inovação e sustentabilidade. Qual é a relação do Instituto agora com a Vedacity, por exemplo? Qual é a relação do Instituto com uma empresa mercadológica, que está voltada para o mercado? Tá. Numa visão teórica, acadêmica, se você pegar o papel dos institutos, ele é um pedacinho dentro do triple bottom line da sustentabilidade. Perfeito. Você está falando muito de relacionamento com a comunidade, em geral. E aí você tem N modalidades de como é que as empresas lidam com a implantação de um instituto ou de uma fundação. Seja por causa do fundador, seja para pagar um incêndio de reputação de marca e etc. No caso da Vedacity, foi um desejo muito dos acionistas, da família controladora da companhia. Foi bem filosófico mesmo. É uma coisa filosófica mesmo, de intenção mesmo, né? Foi. A família sempre investiu, especialmente na área da educação e na área de cultura. Como a empresa está passando por um momento de transição, onde a família deixa o dia a dia da companhia e passa a ser acionista, tomando as decisões num nível acionário e trazendo profissionais do mercado para cuidarem da gestão do dia a dia das empresas do grupo, surgiu então este desenho de construir a área de sustentabilidade dentro da Vedacity e aí foi este convite que me foi feito para desenhar esta gerência e o Instituto e começar o trabalho pelo Instituto, olhando ele sob algumas perspectivas. Uma primeira sustentabilidade, como você lida muito mais hard com o próprio negócio, com a agenda do negócio, olhando tanto performance financeira quanto os nossos impactos socioambientais. Tanto de uso de recursos como expelir resíduos, né? Exato. É uma empresa que tem que se preocupar muito com isso mesmo. Muitíssimo. Tomou-se uma precaução de esperar a chegada do CEO, que veio a chegar mais para o final do ano passado. Eu cheguei em março do ano passado na companhia. Então, daria tempo para construir o Instituto e depois passar a construir a área de sustentabilidade já com a visão incorporada junto ao CEO, dando as diretrizes do tema junto ao negócio. Então, ao mesmo tempo, toda essa minha trajetória com Vivo, 3 fusões eu passei, Telefônica Vivo, me deram uma página em branco para desenhar o que o Instituto... Te deu muita competência para você enfrentar esse desafio. Exato. Eu acredito nisso. Cada um desses lugares que eu passei, além, claro, do trabalho técnico que eu tinha que desenvolver, eu aprendi uma série de elementos que construíram um repertório hoje capaz de me ajudar muito na gestão de negócios, na gestão de uma área ou de um instituto. Sim. Mas lá naquele momento o Instituto me foi dado uma página em branco para então desenhá-lo da melhor maneira possível, que fosse conectada já ao negócio. Que confiança na sua competência, né? Isso é muito valioso. Sem dúvida. Eu primo sempre pela competência. Nas minhas entrevistas eu gosto de trazer sempre o valor da competência, né? As habilidades sendo aprimoradas e a competência sendo adquirida. E isso eu acho de um valor tremendo e parabenizo você por isso, inclusive. Sem dúvida. E é um trabalho que você vai construindo a tua reputação, a tua imagem dentro do setor. Não é de um dia para o outro que se consegue isso, né? Exato. Então, me dada a página em branco, foi esse desejo da família, especialmente, de construir um instituto que estivesse conectado ao negócio, não fosse uma ação completamente lateral, assistencial ou filantrópica pura, que fosse um think tank para a empresa, que fosse mais uma área que ajudasse a empresa a respirar novos ares, que olhasse um pouco para a agenda da inovação. Que a gente volta lá naquilo que você falou das vertentes, né? Das vertentes estratégicas que você pode conseguir para o negócio. Exato. Eu sempre falei bastante, depois de ter passado por toda a experiência de Vivo, etc., com esse projeto da Amazônia, os institutos empresariais, para mim, têm que ter um papel de laboratório de inovação social para as companhias. Então, foi me pedido isso. Isso é uma proposta sua, inclusive, né? Pessoal, Foi pedido que eu fizesse um pouco deste trabalho dentro da Vedacity. Então, comecei a só organizar este pedacinho da sustentabilidade, que é o trabalho de investimento social que a companhia faz. Agora vem o trabalho todo de sustentabilidade junto com inovação, porque sustentabilidade a gente enxerga que pode ser um driver para a gente inovar. Sim. Num setor. Na realidade, você traz a sustentabilidade financeira para você conseguir investir em inovação e aí você consegue ter novos horizontes. É bem esse o raciocínio, né? Exato. E o próprio setor de construção civil, neste momento, é um setor muito desafiado.
Sim. Seja pelas questões políticas, de relacionamento entre as construtoras e governos, do que ocorreu aí no passado recente. Os insumos que estão ao redor, né? Ineficiência que você tem, e aí todo o desperdício de material que ocorre tanto no canteiro de obra quanto na própria desinformação. Em ciências ambientais a gente trabalha exatamente isso, né? O pior resíduo para se trabalhar, seja na logística reversa para reciclar, seja o que for, é o resíduo da construção civil. Ele está muito entalhado ali, é difícil você separar os materiais, então é um grande desafio mesmo para esse segmento. Exato, então é um segmento que precisa mudar. O ambiente externo vai te forçar muito a mudar, e quem não estiver preparado para essa mudança vai morrer. Sim. Para você ter uma ideia, um dado, um estudo da McKinsey no ano passado, o setor da construção civil é o segundo pior setor no mundo em adesão a tecnologias digitais. E você tem uma razão principal, assim? Deve ter um ranking de mas razões? As principais coisas. Você tem um setor extremamente conservador. Então, o que você aprende na cadeira de engenharia 30, 40 anos atrás, até hoje é ensinado nessa cadeira. E mesmo com essas disciplinas novas de mobilidade, mesmo assim existe Ainda existe. Essa rejeição para a inovação? Ainda existe. O método construtivo, na sua grande maioria, permanece o mesmo. Você tem uma questão cultural no Brasil muito forte. Então, um pedreiro, por exemplo, ele geralmente é tratado, ele é subempregado, analfabeto ou semi-analfabeto. É uma profissão que passa de pai para filho. Sim. Você tem algumas escolas que você pode fazer especialização no Senai. Ele é menosprezado pelo engenheiro também, né? Porque tem essa competição entre o engenheiro e o pela própria pedreiro. Sociedade. Sim. Ele é super menosprezado. Tanto é que muita gente não quer mais trabalhar com construção civil. Se você pegar a geração millennial, ela não quer trabalhar porque é um serviço pesado. No entanto, você abre brecha porque o haitiano que está vindo para cá está trabalhando na construção civil. E virar para subemprego no primeiro momento, é verdade. Exato. Então, tem uma questão de conjuntura desse setor que é muito forte em não deixar com que as mudanças ocorram. Então, eles estão super certos. A VEDACIT está super certa em ter essas novas vertentes. E o Instituto veio para dar esse braço para eles. E eu sei que vocês têm projetos muito legais que vocês desenvolveram, que estão em desenvolvimento, e dentro de um projeto chamado Cidade do Futuro. Exato. Né? Essa é a missão do Instituto VEDACIT, que é a construção das cidades do futuro. A crença que a gente construiu, e isso graças também ao trabalho acadêmico, quando eu fiz pós-graduação em Relações Públicas, me deu uma visão muito 360 como planejamento de comunicação. Sim. Então, o plano do Instituto ele ficou olhando muito uma missão e uma visão que saia um pouco dos muros ali da construção civil. Então, a gente acredita muito que essas cidades do futuro só podem ser construídas a partir da harmonia entre espaço urbano, moradia e pessoas. Sim. E aí dentro daquelas 3 vertentes que vocês têm, que é cidade criativa, cidade inteligente e cidade sustentável. Isso, são é o tripé de vocês, desse projeto. Exato. É uma maneira que a gente encontrou para organizar tanto o investimento voluntário da companhia, quanto também o investimento incentivado. A gente acaba utilizando as leis de incentivo à cultura, seja estadual, aqui em São Paulo, ou federais, e as leis do esporte. Tá, me cita pelo menos um ou outro projeto de cada um deles, se você lembra agora. Em cidades criativas, por exemplo, a gente trabalha com Mestres da Obra, que é uma ONG que trabalha junto dos canteiros de obra, levando para o operário oficinas de artes plásticas e teatro. E eles têm tempo dentro da obra de fazer isso? Acabam fazendo nos tempos livres dele. Há uma micro-substituição ou uma complementação, vamos dizer assim, do trabalho que era feito sempre com telecurso 2º grau. Porque eles são moradores da obra, né? Eles moram nas obras, então isso passa a ser um entretenimento para eles, não é? Passa a ser, a vida social deles passa a ser dessa forma também. Passa a ser entretenimento, mas passa também por dar significado ao porquê ele está naquela obra. Então, se você pegar uma obra, como está acontecendo agora, muito mais embasado, do Museu da Língua Portuguesa, sim, ele passa a entender qual é a importância histórica do Museu da Língua Portuguesa para o país onde a gente vive. Nossa, que bacana!
bárbaro isso, muito legal. Passa a conectar a história dele como migrante vindo para São Paulo e os porquês ele está aqui e por que a vida o levou para essa Gente, obra. é um projeto de cidadania, né? Exatamente. E aí o teatro consegue extrapolar os muros do canteiro de obra e mostrar para a sociedade um público que é tão invisível, que sofre tantos dilemas como a gente tem percebido hoje na sociedade. Sim. Esse é um exemplo de projeto. Um segundo, a gente tem uma parceria com um outro instituto empresarial, a Coca-Cola Brasil, onde a gente leva o coletivo jovem para a comunidade aqui de Vila Andrade, na Zona Sul de São Paulo. Os jovens passam por uma formação, jovens de 16 a 25 anos, em comunicação e tecnologia, produção de eventos ou marketing e vendas. Sim. A parte prática do que eles aprendem dos conteúdos em sala de aula, eles vão para algum estabelecimento comercial na comunidade deles. Eles trabalham num case específico. Eles têm que trabalhar como um TCC que a gente acaba fazendo na faculdade. Então, ele tem que escolher qualquer tipo de estabelecimento comercial e lá ele vai fazer todo um diagnóstico, volta para a sala de aula, ele aprende análise SWOT, ele aprende a fazer o mix de marketing. Nossa, muito bom. E sai com um plano de ação que depois ele entrega gratuitamente para o comerciante e o comerciante fica livre para implementar. Então, você vê, eu costumo brincar em algumas palestras para estudantes de marketing, de publicidade e propaganda, que se você ainda não conhece a análise SWOT, você está muitíssimo atrasado. E não é só SWOT, aí você tem que conhecer BCG, aí você tem que ir para as outras matrizes, porque o pessoal está dando de 10 a 0. Exato. Se você bobear, pega um menino né? de 16 anos de idade já aprendendo esse tipo de nível de conteúdo, isso é verdade. com qualidade, com profundidade, sai correndo porque você está muito defasado. É verdade. Vocês recebem propostas de projetos no Instituto, né? Recebemos. A gente tem o website do Instituto, institutovedacity.org.br. Sim. Lá a gente construiu até uma política de patrocínios de projetos. Então, lá você pode fazer um download do material e conhecer todos os critérios de seleção, como é que é o processo seletivo, foi uma maneira que a gente encontrou para dar transparência para a sociedade do nosso investimento. E tem um formulário específico, bem simples, para você dizer para a gente por que a Vedacity tem que apoiar o seu projeto. Que link o teu projeto tem com o Instituto e com o próprio negócio da Vedacity. Perfeito. E vocês têm qualquer linha, desde que tenha um vínculo com visão e missão, pode ser qualquer criatividade. Pode ser criativo em trazer, desde que tenha um objetivo social, né, um objetivo que case com um de vocês. Luiz, eu fiquei muito feliz com você trazendo informações para a gente desse setor. É muito importante para a gente mostrar que terceiro setor pode ser bastante útil além do que se vê. Tá? E eu gostaria que você deixasse algum contato, alguma informação de contato para que o nosso ouvinte possa entrar em contato com você ou com o Instituto, se eles quiserem. Tá bem. Bom, o Instituto Vedacity, como eu falei, www.institutovedacity.org.br. O meu contato o meu sobrenome vai ser complicado, então para a gente não perder tempo aqui. Mas aí vai aparecer o lettering, não tem problema. luiz.guggenberger@vedacity.com.br. Tá, Luiz, muito bom ter você aqui conosco. Obrigado, agradeço muito. Eu sei que a tua vida tem sido bem atribulada e com bastante coisa, como de todo mundo, na realidade. Então, qualquer tempo que a gente dispõe fora da nossa área de conforto faz falta. Então, eu agradeço muito você ter vindo aqui até os nossos estúdios. Espero que você venha contar novos projetos, tá? Agradeço muito a sua presença. Obrigado. E agradeço a audiência, esperando vocês para um próximo programa. Obrigada.